Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora. E começa agora com você refletindo, sabe sobre o quê? Na vida tudo tem um ritmo. Na vida nós vamos dando passo a passo. Temos, além do ritmo, nós temos também como nós nos expressamos na vida. De que forma? Como você fala e as batidas do seu coração. Imagine você, para se acalmar. Existem pessoas que buscam formas de nos ajudar nos momentos difíceis. Imagine você ouvir uma música e, ao mesmo tempo, essa música, no fundo, tem a batida tranquila de um coração. Você começa a ouvir a música e aquela batida do coração vai fazendo. Às vezes você está com o coração acelerado, nervosa, e quando você percebe, o seu coração começa a entrar no ritmo, porque você está ouvindo uma música que está transmitindo para você bem-estar, trazendo você para um ritmo de calma, de tranquilidade, de paz. E a música, ela é tão importante na nossa vida. Os homens, né, acho que desde que nós nos conhecemos, nós sempre procuramos nos comunicar através de sons, até que a musicalidade começou a aparecer, começamos a repetir sons que eram agradáveis aos nossos ouvidos. E a neurociência hoje, esse estudo sobre a música hoje, a neurociência já valida, né, a música através da musicoterapia para ajudar as pessoas, porque atinge as nossas memórias, atinge as nossas emoções, acessam. Às vezes uma música faz com que você acesse memórias. Já houve casos de pessoas com Alzheimer que já não falavam mais nada. Mas quando um músico chegou e cantou uma música que essa pessoa, na juventude, gostava muito, ela começou a cantar junto. Acessou uma parte da memória dela. Esses caminhos são caminhos para que a neurociência vá estudando e possa descobrir formas de resgatar aquela pessoa que está ali com Alzheimer, que esqueceu quem era, resgatar essa memória, resgatar essa pessoa. Mas são caminhos, e é disso que nós falamos na vida, no todo dia. Quando você ouve a rádio, uma música, quando você ouve na televisão, é muito importante você escolher músicas que te afetem positivamente, que te afetem de forma que você se sinta melhor. É claro, um jovem gosta de uma música mais agitada, inclusive a neurociência diz que o jovem, ouvindo, se ele gosta de rock, às vezes ele consegue estudar, ouvindo um rock, aprende melhor. Bom, enfim, vamos descobrindo e desvendando a mente humana através da música. Além de promover também os sentimentos e as memórias afetivas. Quando você ouve uma música que é da sua infância, você lembra do seu pai, da sua mãe, ou então, quando você deu o primeiro beijo, estava tocando uma música, aquela pessoa que você se namorou, toda vez que você ouve aquela música, automaticamente aquela emoção volta à sua memória. Tanto que muitas vezes, ao ouvir uma música que nos afetou em determinado momento de nossa vida, quando nós a ouvimos, podemos até chorar com essa lembrança. E o quanto é importante a música no ser humano, para o ser humano. Fora isso, quem aprende música também tem um fator muito importante. Aprende disciplina. O cérebro, você faz a conexão entre os 4 quadrantes do cérebro, ajuda a ter mais cognição, também ajuda na cognição para você, nos seus comportamentos. Tem tantos benefícios, e esses benefícios
não podem deixar de passar. Por isso que você, que ouve música todos os dias, procure ouvir aquelas que te tragam bem-estar, porque toda pessoa que compõe uma música, ela compõe para ela, mas principalmente para atingir o seu coração, atingir as batidas do seu coração, como eu falei no começo. E hoje nós estamos com uma pessoa aqui que fala de um assunto muito pertinente e que viveu essa história. É algo que faz parte da vida dela, de uma maneira assim estrondosa. Vocês acreditam em milagre? Eu acredito. E ela é um milagre. Nós estamos aqui com a Débora Borges, professora e doutora e professora da UFAL de violino. E que alegria te receber aqui, Débora Borges. Esse nome tem poder. Muito obrigada pelo convite, Marcela. É um prazer estar aqui no seu programa, falando um pouquinho sobre música, sobre as coisas boas também que ela pode trazer para a gente. Quando a gente fala da música atingir a memória, as emoções, promover sentimentos, o que você tem a falar sobre isso? Porque quando você começa a dar aula, você dá aula de violino, pessoas que não conhecem, né, vão iniciar a aula com você, como é que você as conduz? Gostei muito da sua fala inicial, quando você traz para a gente sobre as emoções, né? A gente sabe que som é vibração e nós somos feitos de diferentes estados emocionais, né? A gente está passando o tempo inteiro por estados emocionais diferentes no nosso dia a dia. E a nossa musculatura, ela tem a capacidade de secretar, né, uma química positiva ou uma química negativa no nosso corpo, trazendo coisas boas ou trazendo inflamações também, né? E a música, ela tem o poder de alcançar esse sistema, digamos assim, né? Através da nossa audição e interferir em todo esse funcionamento biológico, né? Então, por exemplo, se eu tocar para você isso daqui... Começa a sentir uma certa energia, uma vontade de se mexer, né? Uma certa alegria, né? Mas se eu tocar para você algo tipo... já vai remeter a um momento de introspecção. Tem pessoas que podem se emocionar, tem pessoas que sentem saudosismo, que sentem uma certa tristeza, né? E esse é o poder que a música ela causa na gente. Particularmente, essa melodia me traz uma memória afetiva, porque foi uma das últimas músicas que meu pai me ouviu tocando antes de falecer. Sim, isso traz para você essa memória, né? Sim. Eu sinto um mix de saudade, um mix de aquela dorzinha, né? Enfim, pelo distanciamento, mas também eu sinto muita alegria de saber que ele também pôde ouvir, né? E uma hora também a gente se encontra, né? Com certeza. Dizem que todos nós, né? Quem disse essa frase, uma frase que eu lembro de John Lennon, ele diz assim, que todos nós somos pequenos rios e que um dia nós vamos nos encontrar todos no mar. E é isso, né? Um dia a gente se encontra. E assim, quando você fala de promover sentimentos, você sabe que existem programas que estimulam cognitivamente, estimulação cognitiva com a música. E isso a neurociência vai fazendo, estudando os comportamentos que as pessoas têm com as músicas, o que acontece, quanto tempo aquilo faz efeito na pessoa, né? Porque nós sabemos que quando você faz algum movimento, seja mental, de meditação, ou ouve uma música alegre,
o nosso organismo, ele derrama endorfinas, né, no organismo. Por quanto tempo isso pode durar? Da mesma forma, quando você ouve uma música que é desagradável, que traz, ela parece um barulho e parece que desconecta você de tudo, aquilo também traz um mal-estar e faz com que o seu corpo fique segregando aquilo no organismo durante um tempo. As memórias afetivas, elas estão ligadas praticamente a nossa vida toda. Você vê que a própria Bíblia tem os salmos cantados, né? Como é que você trabalha? Porque trazer isso para o seu aluno, para ele entender que ele não está aprendendo apenas a tocar violino, ele está tocando pessoas. Como é que você conduz? Atualmente, eu desenvolvo 2 trabalhos, né? Um trabalho é formativo na Universidade Federal de Alagoas, no curso superior de música, onde o aluno que entra no curso, ele quer sim se tornar um violinista profissional, então a gente segue um currículo baseado na escola americana e também no Conservatório de Paris. Então ele passa por diversas etapas a fim de chegar, né, no nível de execução muito bom, a ponto de conseguir concorrer dos testes de orquestra, em concursos que aparecerem no Brasil, né, ou também no exterior, porque as provas elas são muito padronizadas com os tipos de repertório que você tem que dominar. E esse aluno, quando ele chega para fazer esse tipo de formação, o cuidado que a gente tem é de trabalhar a motivação dele diante de tanto de coisas difíceis que ele vai ter que dar conta, né? Que então, é um desafio, né? Que é um desafio. Então, a gente assim, eu sempre priso por um ensino com muito respeito, um ensino muito humanizado, a fim de sentir, né, com a sensibilidade de sentir até onde eu posso exigir naquele momento do meu aluno. Antigamente, a gente tinha um certo tipo de escola onde alguns professores de instrumento se orgulhavam quando o aluno saía chorando da sua sala, porque era sinal de que ele era bom, né? Hoje, depois que eu me tornei professora, né, eu penso que o meu aluno ele tem que ter a felicidade de conseguir chegar ou aonde eu cheguei, ou o ideal é que ele dê um passo mais à frente de onde eu fui. Esse é o meu objetivo enquanto docente, né? Transformar vidas através da música. E no estúdio de violino, fora da universidade, o objetivo do trabalho já é um pouco diferente. É trazer as pessoas para desenvolver capacidades e habilidades, sim, para tocar um instrumento, enquanto a gente trabalha outras coisas, outras questões que podem favorecer o desenvolvimento dela enquanto cidadão. Então, na sociedade, no própria profissão que ela faz, né? Qual o valor, né? Quais são os valores dessa pessoa? Você ressalta. E, assim, quando você fala, né, desse estudo, como eu falei no começo, nós percebemos, até a criança, quando começa a aprender música, ela fica mais disciplinada. Eu já vi muitas escolas de música e, às vezes, professores indo dar aula dentro de escolas, nem que seja por um período curto, aqueles alunos que por ali passam por aquela aula, depois de um período, elas têm um comportamento diferenciado, mais calmo, mais tranquilo. A música traz esse benefício também. Com certeza. O ser humano ele nasce com uma capacidade, um instinto de gostar de aprender. A gente vai perdendo isso na caminhada. Mas você olha para uma criança, ela gosta de aprender, ela gosta da novidade, né? E quando a gente para pensar, né? Por que a música é disciplina? Porque a gente quer fazer o melhor que a gente pode. Então, a gente se dedica, a gente estuda. E o pouquinho que a gente consegue, a gente já se alegra, né? Ninguém quer tocar mal porque quer. Ninguém quer ser ruim porque quer, né? Então, às vezes, não teve as oportunidades ou as ferramentas necessárias para isso. E essas ferramentas, elas servem para você aprender, quando você quer aprender música para ser um profissional, é universal. Em qualquer lugar que você estiver, você vai ver, são as cifras, né? A gente trabalha com partitura. Partitura. A partitura. Você tem que ter a partitura para poder ler. Então, isso também,
você tem que entender ali, é como se fosse uma escrita da música. Você escreve a música e você, porque senão tantos dos nossos grandes autores aí, a Mozart, tudo, como é que a gente poderia replicar aquilo que ele fez? Ele deixou nas partituras para que a gente pudesse repetir e estar presente, né? Mesmo não estando mais aqui, ele está presente nas músicas que ele deixou para a gente. E, assim, uma coisa que eu gostaria que você compartilhasse conosco, eu falei de crianças, de jovens, né? Você começou o violino aos 16 anos. Como foi essa experiência? O que foi que falaram? Porque é muito importante quando nós vamos tomar iniciativa, principalmente na adolescência ou na infância, que as pessoas que nos rodeiam, elas nos apoiem, principalmente quando é algo positivo. Mas existem, sim, aquelas pessoas que parecem querer desestimular. Pessoas, não sei se são negativas, vamos chamar de pessoas equivocadas, né? Mas me fale um pouco, aos 16 anos, a primeira experiência com a música. Eu acho que, às vezes, é bom a gente ser sem noção, sabe, de algumas coisas, assim, do que conhecer muito. Por que eu estou falando isso? Eu venho de uma família muito simples, muito humilde, né? Meus pais, eles tiveram a oportunidade de estudar até o 4º ano primário, apenas, Dona Maria e o seu Dorval. O pai já faleceu. E eu fui criada num ambiente de periferia mesmo, em São Paulo, né? Então, a gente até costumava brincar, né? Porque quem tem dinheiro em São Paulo mora onde? Em Higienópolis. Quem não tem, mora em Heliópolis, né? Então, morava lá em Heliópolis, Cidade do Sol. E eu não sabia que o fato de ter nascido pobre me dificultaria tanto a realização dos meus sonhos. Então eu era assim muito poliana, sabe aquele livro? Achava que bastava ser uma pessoa boa, que eu ia conseguir tudo, né? E eu ainda sou muito assim, aos 41 anos ainda. E quando na minha família, né, o primeiro contato com música foi de ouvir meu pai cantar os hinos da igreja. Então ele sempre reunia a gente uma vez na semana, vamos cantar, vamos cantar. E quando eu abria a boca era aquele pavor, né, porque não era afinada. Minha irmã, que sempre foi tinha mais facilidade para isso, né, mas eu sempre fui persistente. E aí aos 12 anos eu comecei a estudar violão na igreja. Só que eu era muito pequena, o violão era muito grande, doía o dedo, não era para mim, né? E aí, aos 16 anos, através de um projeto social chamado Instituto Bacarelli, que chegou no bairro depois de um desastre que teve lá, teve um incêndio muito grande, afetaram muitas famílias, ficaram muitos desabrigados, assim. Não chegou a afetar a minha família, mas foi um momento muito triste para toda a comunidade. E aí o senhor Silvio Bacarelli, na época um senhor que tinha uma empresa de casamento, ele olhou para aquela situação e falou, o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? E ele criou um instituto para que a gente pudesse aprender música erudita, através de instrumentos eruditos, violino, viola, violoncelo, contrabaixo. Uma oportunidade. Uma oportunidade. Então, existia um teste de aptidão, porque eram muitas crianças interessadas, né? E foi quando eu tive meu primeiro contato com o instrumento. Antes disso, eu já ficava vislumbrada, né, com os concertos que eu conseguia assistir pela televisão, tentando sintonizar ali, assistia ao Zesp de vez em quando, e quando eu via o violino, eu falava assim, nossa, eu quero tocar isso, eu quero tocar isso. E aí eu lembro que na época eu trabalhava na secretaria da igreja, e aí eu ajudava um pouquinho em casa, ganhava R$150 por mês, era o meu salário. E eu pedi para minha mãe autorização para pedir demissão do meu emprego. E ela falou, me deu apoio. E aí eu precisava comprar um violino que custava R$158 na época. Parecia uma caixa de maçã, assim, de tanto que pesava, né? Era o violino mais simplesinho que tinha na loja. Minha mãe me deu os R$8, o dinheiro da passagem, e lá vai eu no centro de São Paulo, na Santa Efigênia, comprar o meu violino. Então, minha história com o violino começou assim, começou no projeto, e aí foi quando eu comecei a estudar e comecei a sair um pouco da comunidade,
foi quando eu comecei a perceber o quanto que ser pobre custa caro. Mas, ao mesmo tempo, quando você é acostumado com pouco, as dificuldades elas já não te assustam tanto. Você já está acostumada aos desafios. Sim, aí a gente tem duas opções, né? Ou a gente desiste mesmo, né? E Ou vive com aquele sonho guardado, né? Ou você supera. Então, desde muito cedo, eu sempre coloquei para mim que os desafios existiam para que eu arrumasse alguma maneira de superá-los. Então, essa foi a minha resiliência que começou ali, talvez, com a caminhada no violino. Porque a gente escuta muitas coisas, né? Tem o preconceito de que se você não começou violino com 4 anos de idade, você nunca vai ser nada na música. Eu cheguei a ouvir muito isso. Não, porque você é pobre, você não tem dinheiro nem para trocar as cordas do teu instrumento. Então, esse tipo de humilhação, ouvi sim muitas vezes. Até uma perversidade, né? Até uma perversidade. Mas demorou um tempo para eu entender que, na verdade, aquilo não era um problema meu, era um problema de quem estava falando. Com certeza. Né? Que tem coisas que só vêm com a maturidade, né? Então, tipo, às vezes uma palavra rude que você escuta do teu professor só está escondendo que ele não tem a pedagogia suficiente para te ensinar. É só isso, né? Não é questão do seu desmerecimento. Ele simplesmente não pode te ajudar e está na hora de você encontrar outro professor, né? Então, eu agradeço a Deus pelas dificuldades que eu enfrentei e também pelas provisões que Ele enviou, né, nesse meio, no meio desse caminho, através de pessoas, através de recursos financeiros, também, para que eu pudesse chegar até aqui. Isso, e essa é uma história muito bonita, porque você não desistiu, é uma história não só de superação, mas de determinação, e é muito importante ser determinado em tudo que você deseja. Ela começou com 16 anos e diziam a ela que tinha que começar com 4 e hoje ela é doutora em violino. Veja, está aqui concursada na UFAL, é uma vitoriosa. E aí, falando um pouco mais sobre o seu trabalho, você também toca no Candlelight. Candlelight, eu sempre faço uma confusão no nome. Que é um festival de violino e é tocado no mundo inteiro, e você foi convidada para estar ali presente também, né? Sim, o Candlelight foi uma grata surpresa. A gente começou o ano passado, trabalhando junto com a empresa Monte Cristo e a Fever. E são espetáculos que acontecem no mundo inteiro e eles escolheram Maceió também para sediar os espetáculos. Hoje eles acontecem ali no Gustavo Leite. Eu tenho a alegria também de poder participar desses espetáculos. E olha como vocês chegam longe, como você já chegou longe. Tem o Átrio, um quinteto, né, de corda, vocês foram tocar em Penedo, fizeram um concerto lá também. Sim, o Átrio Quinteto de Cordas foi um grupo idealizado pelo músico Olívio Fernandes, violista. Ele é paulistano, mas ele já mora em Alagoas a vida inteira. E ele quis criar um grupo, e aí ele convidou o Thiago Amaral, e aí foi convidando outras pessoas, né? E eu estava na lista, também foi uma alegria poder integrar esse projeto. E a gente busca trazer música erudita, música brasileira erudita também, de qualidade. Os trabalhos recentes que a gente já fez a abertura do show do Thiago Arancan, junto com a Elvira, a cantora Elvira. E recentemente a gente tocou no Solar Atlântico em Penedo. Então, a gente segue aí fazendo a nossa agenda também cultural. Isso, é muito importante. Você agora está entrando também no duo clarino com Romero Silva, que toca a clarinete. Vocês estão fazendo uma grande parceria também. Sim, o Romero é meu parceiro de vida e de palco, né, meu esposo. A gente deu uma parada ali com a chegada dos nossos bebês, dos gêmeos, mas a gente está retomando esse trabalho. É muito, muito gostoso, assim, poder dividir o palco com ele. Eu me sinto calma e ele toca super bem, não tenho nem o que falar, né? Ao mesmo tempo é desafiador, porque a gente juntou 2 instrumentos que são instrumentos melódicos, então o repertório, assim, é bem puxado em nível de dificuldade, mas é sempre muito prazeroso. E o mais importante, né? Ele também tem como profissão, ele é bombeiro, mas ele faz parte do quadro que faz a música dentro do bombeiro, né? Que é uma banda, né? É maravilhoso.
Eu vou chamar algumas fotos, nós vamos falar um pouco dessas histórias que vão aparecer aqui, para que você vá dizendo. Esse é o do Madeira, que é um trabalho que eu tenho com o Mário Salles. Ele é violonista alagoano e é uma pessoa assim que foi premiada já internacionalmente. Esse é o Quinteto Atrium, que a gente fez o concerto no Solar Atlântico em Penedo. Essa foto é lá de Penedo. Aqui a gente tem a professora Yanara Farias, que ela é coordenadora juntamente comigo no projeto Laboratório de Violino da UFAL, nosso projeto de extensão, que atende desde crianças de 4 anos até adultos de todas as idades. Esse é o grupo fazendo um recital, esse é o grupo dos mais avançados que a gente fez lá no Espaço Cultural, recentemente. Aqui, novamente, é o do Madeira, a gente fez a abertura da jornada pedagógica, também um evento da UFAL, a gente tocou algumas músicas. Esse é um projeto muito, muito, muito especial para nós, é uma parceria que a gente tem com a universidade e a AMACA lá em Campo Alegre, juntamente com a Casa de Música e Cultura de Paz, do Maceió Voluntário. Aqui é o grupo também, lá de Campo Alegre, se apresentando aqui na Caixa Econômica Federal, num evento cultural. Foi um momento muito, muito especial. Aqui a gente tem fotos do dia a dia de aula deles, a turminha ali assistindo, colega. Essa é a nossa professora Jaqueline Santos, ela é voluntária da Casa de Música. E foi aluna. E foi aluna do projeto de extensão, está terminando a graduação em música e hoje está fazendo esse trabalho lindo na cidade dela. Não existia aulas de violino antes deste projeto em Campo Alegre. Veja, as oportunidades vão aparecendo, né? Aqui, novamente, registro do evento cultural da Caixa, que a gente tem o dia a dia também do projeto. Aí também na AMACA, né? Também na AMACA. Aí o Du... Esse é o Romero, Silva Sargento Romero. Nossa fotinha do nosso Du. E esse é um evento que a gente vai fazer agora, dia 26 de junho, às 19h30, lá na Vila da Arte, que fica na Avenida Jatiuca. Um evento que a gente vai fazer, um recital entre duos. Certo. E nós temos também, agora, havia aula na universidade, no curso superior, né, que você tem ministrado. Dali você tirou muitas experiências também. E agora você está com um estúdio de violino que fica ali na Ponta Verde, na Rua Hélio Pradines 847. É um estúdio e também tem a sala, um espaço, né? Positano Carnaúba, que foi inaugurado faz pouco tempo com todos os violinistas, né, que estavam se formando no seu curso. Me fale um pouco sobre o laboratório, né, que você fez e com pessoas de várias idades, inclusive pessoas que já eram mais maduras, que gostariam de aprender e estavam lá tocando e foi maravilhoso. Eu tive a oportunidade de estar presente. Sim, o estúdio foi algo que eu digo que outras pessoas começaram esse projeto por mim, me incentivando, me apoiando. Uma delas foi você e o André. E depois que eu fiz a pós-graduação em musicoterapia, eu fiquei com a vontade de criar um espaço paralelo onde a gente pudesse integrar um atendimento musical terapêutico e também aulas de violino, né? E esse viés para o campo da saúde, ele vem também de uma particularidade minha, né? Eu tive um problema de saúde muito sério ali em 2014, onde eu tive uma inflamação no cérebro muito grave, tive várias lesões no cerebelo, e a música foi a melhor neurofisioterapia que eu poderia oferecer para mim mesma. Fiz também muita neurofisioterapia comum, né? Mas a neuroplasticidade do meu cérebro ele foi muito ativado por conta como você falou, né? Por conta dessa exigência que a música tem de estimular os 4 quadrantes ao mesmo tempo, né? E foi nessa época que eu conheci a metodologia Suzuki, porque eu saí do hospital sem conseguir caminhar sozinha, sem conseguir escovar os dentes sozinha, né? As lesões eram bem graves.
E a fala ela era enrolada, era parecido com lesões de AVC mesmo. E através do estímulo com o violino, eu fui recuperando principalmente a parte motora superior, né? Eu tenho algumas dificuldades com a parte inferior, né? Aos olhos da medicina, eu sou uma pessoa PCD, que é uma pessoa com dons especiais. Beijinho no ombro. E né? você vai atender agora também, dentro do estúdio, crianças, jovens com TDAH. Sim, TDA. a área com TDA. É a área que eu pretendo contribuir, né? A gente sabe que a musicoterapia ela não faz nada sozinha, né? É muito importante que o paciente ele tenha também um atendimento por uma psicóloga, né? E outros terapeutas também, multidisciplinar. Professora Débora, nós estamos chegando no final do programa. Maravilhosa a sua história. Vocês estão diante de um milagre por tudo que ela passou e está aqui hoje, ser doutora, porque ela se formou doutora depois de todos esses desafios de saúde. Então é um milagre. Às vezes a gente fica... nós nos deixamos levar pelo dia a dia, coisas bobas que nem fazem não faz grande diferença na nossa vida. E esquecemos de ver o milagre que nós temos à nossa frente. Eu gostaria que você agora se despedisse tocando uma música para que todos nós possamos nos deliciar e acalmar o nosso coração.